Quero partilhar com vocês uma palavra que possa ajudar vocês, a igreja, a ter uma melhor visão da realidade, das coisas que temos vivido e poder nos preparar para a conclusão de todas as coisas. Afinal de contas, obrigado. Afinal de contas, nós estamos na demanda de encontrarmos com Deus, com o nosso Criador, e voltarmos à essência de nossa matriz criacional, ou seja, tornarmos para Deus em sua própria natureza. Essa é a demanda da igreja. Porém, vivemos entre muitos desafios. Se dissermos que a nossa vida não é desafiadora, nós estamos sendo mentirosos ou negligentes. Nós vivemos entre muitos desafios. Todos os dias a vida é rodeada de estruturas complexas e que essas estruturas têm um potencial muito grande de nos fazer não enxergar o real propósito da vida em Cristo. E eu quero hoje falar com vocês um pouco sobre isso, de como lidar, para onde olhar, porque vamos viver muitos desafios em todas as áreas possíveis, em todas as camadas e em todos os sentidos. A grande questão é o que nós estamos enxergando dentro disso e, objetivamente, qual é o nosso foco. Eu queria começar com um texto no livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor virou-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu contra eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. O vulgo aqui é aqueles que não eram da raiz de Israel. Veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, do pepino, dos melões, dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Vamos orar? Ó Deus, o que diremos diante de Ti, ó Pai, da Tua grandeza, da Tua bondade, da Tua misericórdia para conosco, da Tua justiça, quando olhas dos céus e até o justificado ainda pecador. Ó Deus, que diremos diante de Ti, ó Pai, de tão grande santidade, que até o remido não tem direito de dizer que não comete pecado. Que diremos diante de Ti, Senhor? Só nos resta glorificar a Ti, conscientemente glorificar a Ti pelos feitos da justiça e da graça, que independe de nós, ó Deus.
Eu peço a Ti, ó Pai, mais uma vez, nesta reunião, que seja possível que o Senhor, ó Deus, fale conosco, traga aos nossos corações entendimento, a nossa mente entendimento, clareza, nos faça lúcidos quanto à verdade do Teu reino. Ó Deus, nos faça entender o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Talvez a maior dificuldade que nós encontramos na nossa vida enquanto servos de Deus, enquanto cristão, é conseguir assimilar a realidade de nossa vida com o propósito do reino de Deus, de nossa salvação. É porque há uma dissonância muito grande, há uma contradição factual muito grande, porque enquanto nós cremos em Deus, em sua esperança eterna, nos deparamos com muitos desafios que não sabemos conduzi-los, vivenciá-los, e muito menos conseguir filtrá-los através do ponto de vista do Evangelho. É muito comum os cristãos estarem vivendo situações de caos, perturbação e desorientação. O povo estava com o Senhor no deserto, depois de uma providência assim absurda, uma nação inteira em cativeiro. Deus separa um homem, desse homem separa todo o Israel, manifestando poder sobre o Egito, fazendo uma libertação triunfante, aonde todo o Israel sai dali triunfante, onde todo o povo de Deus vê sinais em que você jamais contestaria, sinais que estão distante de nossa visão, sinais que aquele povo vivenciou, em que nenhum dos que estão aqui pôde presenciar com seus olhos. Sinais que perturbaram a vida de Faraó, sinais que perturbaram o Egito, sinais que glorificavam a Deus e que colocou aquele povo de Israel totalmente na sujeição da ordenança de um homem. E esse povo foi conduzido à saída daquele local esse que era considerado uma grande prisão, escravidão, né? A gente sabe, né, o Brasil foi um dos países a terminar a escravidão, demorar a terminar a escravidão no Brasil, dos negros. E até hoje há uma demanda muito grande sobre a história dos escravos no Brasil. Há uma demanda social muito grande sobre isso. Em certa parte é muito justa, porque pessoas, povos, foram privados da construção da sua própria vida, para que por meio da força gerassem riquezas para outras pessoas. Isto é ruim, isso é perverso. E essas pessoas, esta condição não se restringe aos negros na construção do nosso país. Porque ainda que houve escravidão dos negros do continente africano, em toda a América e parte da Europa, também houve outros povos que foram escravizados ao longo do tempo. E por que não lembrar dos judeus, que não uma só vez sofreram tais situações, exílios e morte. O judeu, a sua história é formada exatamente por isso, por prisão, escravidão e morte. Durante várias gerações, o povo de Israel foi privado de sua liberdade, da construção da sua própria vida, para garantir prosperidade e construção e bem-estar para um povo, para outro povo, de forma coercitiva. E Deus olha para esse povo a fim de cumprir a sua vontade
e os liberta dessa condição de escravidão. Como eu disse, através de feitos maravilhosos e surpreendentes que nenhum de nós contemplou isso com os nossos olhos. Sinais nos céus, pragas sobre a terra, anjos descendo e matando, tudo para garantir o pleno livramento daquele povo. E durante toda esse translado, essa transição, esse êxodo, essa travessia, que é sair de um ponto onde você sabe aonde é, para um ponto onde você não sabe aonde é. Essa era a travessia de Israel. Eles saíram do Egito, que geograficamente eles sabem o que é, aonde é, que historicamente eles sabem como é, politicamente eles entendiam como é, eles saíram dali, pela demanda de Deus, para um lugar onde não havia objetivamente ainda demonstrado o local. Era uma peregrinação. Peregrinação essa que durou míseros 40 anos. O que eu tenho de vida. É como se, no ano do meu nascimento, o povo de Israel estava saindo em livramento. E somente depois de 40 míseros anos, encontraram um local. Talvez você fale assim, o tempo passa rápido. Para mim passou 40 anos, passou sim, muito rápido. Mas o tempo é relativo, né? Eu falei com vocês aqui da teoria da relatividade geral de Einstein esses dias para trás, e é assim. Para quem está no aperto, em uma necessidade, o tempo vai passar diferente, no sentido de que ele absorve esse tempo de uma outra maneira. Então, 40 anos, andando por um lugar, deserto, sem destino apontado ainda. Só o Senhor dizendo, anda para cá, estabeleça arraial aqui, agora ande, agora pare, agora volte. E nesse intervalo de tempo, o povo que viu coisas surpreendentes, como eu disse, eles viram o Senhor determinar pragas sobre o Egito e as cumprir. O povo de Israel viu com seus olhos o Egito sofrer com pragas. E não diferentemente, depois que eles saem dos limites do Egito na travessia do mar, quando eles chegaram à beira do mar, eles viram uma coisa surpreendente: o mar se abrir diante dele. As leis da física se quebraram diante de uma nação inteira. Não é um relato de um indivíduo que diz que viu um disco voador. Não, uma nação inteira. Você acha que isso só está escrito na Bíblia? Livros históricos, ou trechos históricos de povos antigos que se perderam, datados de 3, 4, 5 mil anos atrás, falam desse evento. Evento em que as águas se partiram. Outros dizem que as águas se cortaram. Uma nação inteira presenciou isso diante dos olhos deles. O mar se abriu. Você já imaginou você diante de um mar, de uma praia, e um grande canal de água seca se abrir diante dos seus olhos? Você consegue entender o misto de sentimentos que acontece com alguém diante de uma situação assim? Tanto de pavor como de êxtase, de alegria, de pasmo que fica, medo, tremor, mas ao mesmo tempo maravilhados, pisando a chão seco. Eu fico imaginando o povo de Israel, que foi vendo gradualmente sinais de Deus, vindo praga após praga, agora estavam passando por duas paredes de água. E quando chegaram do outro lado, estas águas engoliram Faraó e o seu exército. E chegando do outro lado, Deus não fez assim, agora é com vocês. Não, Deus continuou tendo cuidado desse povo. Deus agora, do outro lado, do lado de lá do golfo daquele mar, estava o Egito.
aonde eles foram aprisionados, aonde eles foram torturados, aonde eles foram escravizados, foram privados de darem direção à sua própria vida, fazer conforme as suas próprias vontades, para se submeter à vontade de uma força maior, que era o Império Egípcio. Do outro lado, onde eles estavam, só o deserto. Não tinha faraó, não tinha governadores, não havia chicote, não havia prisão, mas havia um grande deserto. Um grande deserto. E se eles não confiaram, como de fato não confiaram em momento nenhum, no Criador, que os livrasse do Egito, agora precisavam confiar no Criador, que os tirou desse Egito. E as experiências de Israel sempre se tornaram maiores. Deus começa a fazer outros sinais, né? Eu já disse aqui para vocês, não havia costureira entre eles, não havia tecelagem. Tudo que eles fizeram a todo custo, foi com os tecidos que tinham. Tudo que eles levaram juntos sobre as suas cabeças, é o que futuramente se tornara tudo aquilo que eles tinham. E Deus ordena muitas coisas, e também sinaliza muitas coisas. Só que Israel não é diferente de nenhum outro povo, de nenhum outro ser humano. Porque enquanto Deus está fornecendo recursos, as pessoas olham com bons olhos, mas quando Deus exige posturas, estas pessoas já começam a ter dificuldades. E chega aqui no momento em que eles murmuraram contra Deus por causa de muitos acontecimentos. E tinha o arraial, ele era separado em várias tendas, né? E a parte do fundo do arraial estavam os grandes murmuradores. E diz o texto que Deus devorou eles com fogo. E é interessante que o fogo que o Senhor utilizava ali, depois você vai ver, depois da construção do tabernáculo, era basicamente 2 fogos. Um fogo era a coluna que Deus utilizou para mantê-los aquecidos no frio da noite, e outro fogo era o que ele ordenou para que o sacerdote mantivesse aceso para o tabernáculo. Então, um determinado fogo era de responsabilidade de Deus, outro determinado fogo era de responsabilidade do sacerdote. O fogo do sacerdote só tinha poder e capacidade de queimar o sacrifício no altar, ou talvez a mão de um sacerdote descuidadoso. Mas a finalidade do poder do fogo que o sacerdote podia produzir, como diz no capítulo 6, o único poder que ele tinha era de manter aquele altar aceso para os sacrifícios que eram propostos naquele altar. Ele só iria se queimar com aquilo por algum descuido, mas o objetivo de ser queimado ali era parte do animal e as gorduras. Porém, Deus lança um fogo do céu em que mantinha eles aquecidos durante a noite. Mas o fogo de Deus tem potencial também para ajuizar o pecador. Então, olha que coisa, o mesmo Deus que pode produzir um fogo para aquecer a madrugada fria do povo de Israel, é o mesmo Deus que lançou fogo sobre os murmuradores. O que eu consigo entender sobre isso? Em um certo momento, o Senhor Jesus estava dizendo assim: eu não vim julgar, mas a palavra que vos tenho falado, ela vos julgará. De que maneira o juízo de Deus sobrevém ao homem? Da mesma forma que Deus, para o povo no deserto, providenciou uma chama para os direcionar. Olha o que diz o Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua e luz.
o fervor, o fogo da palavra, vamos assim colocar, a coluna de fogo de nossa madrugada, para nos orientar, nos nortear e nos aquecer, é a sua palavra. Ela é a lâmpada da escuridão, assim como a noite do deserto era escura e assim Deus os direcionava por esta luz e os aquecia. As Escrituras é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porém, o próprio Senhor Jesus disse: olha, a palavra que vos tenho falado, essa vos julgará. Então entenda que a mesma palavra, o mesmo evangelho que é para nós luz para o nosso caminho, caso não obedecido, é juízo para mim e para todos vocês. Cada parte do evangelho, cada doutrina de Cristo apontada para nós na frieza deste mundo, como calor e direção a qual nós não nos atentamos, ela se tornará juízo para aqueles que estão marginalizados nesse arraial que é o reino de Deus. Aqueles que estão pela parte de fora. E ele nomeia eles como os murmuradores. Eles são os murmuradores. O verso de número 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram e disseram: quem nos dará de comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros e do que? Cebola e alho. Mas agora a nossa alma está seca. Coisa nenhuma há, senão este o quê? Então, logo depois que o Senhor exterminou os que se queixavam, o versículo 1 está dizendo assim: aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira o quê? E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam aonde? Então o fogo de Deus consumiu aqueles. E eles estavam murmurando contra Deus. A murmuração deles era intensa. Eles murmuravam dizendo assim: nós iremos morrer de fome. Nós iremos morrer de fome porque enquanto nós estávamos no Egito, vocês lembram? Nós tínhamos peixe. Eles começaram a olhar o Egito com outros olhos. E aqui, irmãos, é o maior ponto da ignorância do povo hebreu. Ignorância essa que paira no coração de muitos cristãos. Porque o ser humano esquece rápido. Todo bem que os homens recebem, eles esquecem rápido. Já ouviu um ditado assim? Quem bate esquece, quem apanha? As pessoas que apanham não esquecem. Mas as que são beneficiadas, esquecem. Ninguém é traumatizada pelo um presente que ganhou, é traumatizada pelo tapa que recebeu. Em uma discussão com alguém, ninguém fica cavando o passado as coisas boas, cava-se do passado as coisas más. Porque o ser humano, ele é medíocre, ele tem no seu interior a capacidade de criar uma prateleira, um cofre, aonde ele coloca ali catalogado todos os males que ele recebe na vida, e como uma caixa de fotos familiar, volta e meia, ele vai saudosamente, nas ofensas que ele recebeu, memorá-los. Mas benefícios não, benefício esquece rápido. As pessoas esquecem muito rápido do bem que recebe.
para lembrar quem era Israel: um povo perdido, sem Deus e escravo. Um povo que não tinha liberdade para nada. Talvez em torno de 50 anos poderia ser um povo extinto, assim como um animal é extinto. Não restaria mais nenhum hebreu. E eles iriam morrer trabalhando, doentes. Eles não tinham honra nenhuma, marginalizados no Egito, escravos, só mão de obra, que na hora que um acabava, na hora que um morria, tinha que pegar outro e pôr no lugar. Qual era o futuro de Israel? Nem cova tinha para eles no Egito. Qualquer um morto ali era queimado. Eles eram somente mão de obra. Ninguém a qual o povo do Egito tinha algum desejo de convivência. E Deus muda isso, elegendo Moisés, fazendo ele subir rio acima, a entrar na casa de Faraó, e a partir dali, o único judeu, o único hebreu, o único israelita, ser separado por Deus, para implodir aquele domínio de dentro para fora. Um povo que não merecia absolutamente nada. Israel é a referência mais direta sobre quem é a humanidade. Um povo que não merece absolutamente nada, nenhum favor, nenhuma entrega de Deus, nenhuma ação de Deus. Porém Deus assim o faz e tira eles daquela situação, daquele transtorno, porém fala assim: olha, eu vou tirar vocês, vou separar vocês, vocês vão precisar me obedecer. Será um caminho árduo, será num deserto, será um caminho difícil, mas eu darei para vocês mandamento, manterei a minha presença entre vocês. O Senhor estabelece a lei, estabelece o tabernáculo, estabelece o sacerdote, estabelece o seu favor ali, e ele começa agora a alimentar aquele povo. Aquele povo não cultivava absolutamente nada, não tem como cultivar na areia. E aquele povo que viu o juízo de Deus, também viu o sinal de Deus, agora diz: vamos morrer de fome. E não é porque eles estavam passando fome, porque este é o grande engano da cegueira, é você olhar as coisas de um jeito que elas não são. E olha, todo cego vai tropeçar. O pior problema é que Israel passa a enxergar as coisas do jeito que elas não são. Primeiro, o Egito não era um lugar de delícias. A descrição que eles fazem do verso de número 5 é de um paraíso. Você rejeitaria um lugar desse aqui? Olha, lembramos-nos dos peixes que no Egito comiam de que forma? Era de graça? Eles comiam de graça? Será que Deus tirou eles de um spa? Será que Deus tirou eles de Veneza, da Noruega? Será que eles estavam vivendo dessa maneira aqui mesmo? Será que a vida deles era assim mesmo? Ou há uma distorção dos fatos pela ignorância do pecado? Quando a gente lê esse povo falando, fala assim: mas que Deus arrumou? Eles tinham tudo, comiam peixe de graça, gente. Eles tinham melões, eles tinham alho, eles tinham cebola. Gente, eles comiam bem. O que Deus arrumou? Mas essa é a visão do povo corrupto.
porque a escravidão externa foi tirada deles. Mas eles ainda, pela lei, ficou provado logo depois, pela lei, que eles eram escravos do seu próprio pecado. Talvez você é levado a enxergar de forma equivocada os fatos e interpretar os fatos conforme a sua própria concupiscência. E fazer de uma coisa péssima, ruim, uma coisa boa, ou fazer de uma coisa excelente, uma coisa péssima. E o Senhor Jesus nos ensinou sobre isso, dizendo que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. E se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Partindo do sentido que ele está falando sobre o ponto de vista, quer dizer que, da maneira que você enxerga os fatos, está muito nítido a decadência ou a ascensão. E para aquele povo medíocre, que o povo hebreu era e foi durante aquela geração um povo medíocre. Como que age um povo medíocre? Alguém sai para buscar a Deus, para buscar a direção de Deus, volta e encontra um povo idolatrando um bicho que eles fizeram com ouro. Isso não é mediocridade? Um povo que reclamava de tudo, enquanto Deus estava providenciando tudo. Tudo. O que é uma pessoa medíocre? O que é um ser humano medíocre? Um cristão medíocre? É aquele em que Deus está favorecendo ele com uma graça imerecível e ele murmura de sua vida. Esse é a definição de um crente medíocre. Assim como Deus providenciou fortemente uma grande obra lá no Egito, livrando um povo que não merece de uma escravidão interminável, assim Deus enviou o seu Filho, à semelhança da carne, para morrer no Calvário e ressuscitar no terceiro dia, para que um miserável pecador, esse que está falando com vocês hoje, assim como você, fosse agraciado com uma salvação, assim como os judeus não mereciam. Vocês também, assim como eu, fomos agraciados por uma salvação que não merecíamos. Mas há sempre uma mediocridade intrínseca no homem diante do Evangelho. Ele acha sempre que a sua vida passa muito mais dificuldade do que as das outras pessoas. Ele sempre acha que os seus problemas são sempre maiores do que das outras pessoas. Ele sempre acha e argumenta que os limites que ele tem ao seu serviço a Deus está ligado às provações e às dificuldades que ele tem na sua vida pessoal ser maior do que as outras. Eu julgo ser possível ter pessoas que dizem assim: se fulano de tal serve a Deus é porque ele não tem os problemas que eu tenho. Se fulano de tal consegue buscar a Deus é porque ele não passa pelas provas que eu passo. Porque se ele passasse, eu queria ver ele buscar a Deus. Eu não consigo servir a Deus do jeito que eu devo servir, é porque a vida que eu levo é muito mais difícil do que a deles. Isto é a síntese da mediocridade cristã. Eles não conseguem olhar o contraste, o contexto, se cegam. O povo de Israel, o povo hebreu estava dizendo o seguinte: olha, nós tínhamos peixe, não, vocês tinham chicote, não, nós tínhamos lá, olha, melões, não, vocês tinham que carregar pedras. Nós tínhamos cebolas, não, vocês tinham hora para levantar, hora para deitar, e vocês não teriam aposentadoria, vocês não teriam vida fértil e útil, vocês iriam ser exterminados. Mas tínhamos alho. Bom, o Senhor exterminou com o mesmo fogo que ele iluminava os céus, os aquecia,
parte do arraial que murmuravam. Entendam, a murmuração, que é parte desta vida medíocre, é o fato pela qual muitos serão devorados antes daquele grande dia. Serão exclusos, não contado dentro do arraial. E outras coisas começarão a acontecer. O vulgo, ou o perdido, o que não era de dentro passará a ser dentro, e o que era de dentro passará a ser destruído. Cumprir-se-á a sua palavra, que diz que os primeiros seriam e os últimos. O que significa? Em que a intervenção de Deus com aqueles que aparentemente nem mereciam, nem estariam no reino de Deus, se converteriam enquanto crentes que passaram a sua vida inteira, por causa de suas murmurações, por acharem que sua vida merece muito mais atenção de Deus do que a vida de qualquer um. Por acharem que suas dificuldades, ou até mesmo que a vida já foi melhor, que era o caso deles. Eles estavam dizendo que preferimos o peixe do Egito. Mas espera aí, quais eram as condições para ter esse peixe? Preferimos os porcos, preferimos os melões, preferimos os alhos, mas sobre quais termos você tinha isso? Sobre quais termos? Talvez você tenha, ou saiba de alguém que tenha saudade e deseja a liberdade de uma vida sem satisfações. Eu, enquanto pastor, me privo de muitas coisas. Muitas coisas. Coisas que talvez outra pessoa não se privaria, mas devido ao meu papel, eu me privo. Tem pessoas que olham para a sua vida e passam a enxergar o quanto se privou de tantas coisas. Talvez uma pessoa que possa ter privado a sua vida de viver muitas experiências nesse mundo, porque viveu a sua vida dentro da igreja. Em algum momento da vida, ele se arrepende e diz: poxa, eu era tão jovem, sou tão jovem, eu poderia estar aproveitando da minha vida, está eu aqui aprisionado, há tantas coisas boas lá fora, eu poderia estar saindo com os meus amigos, me divertindo, eu poderia estar experimentando um mundo extenso diante dos meus olhos. Estou eu privado disso, porque estou na igreja, eu não posso fazer determinadas coisas. Se eu estiver fazendo determinadas coisas, eu provoco escândalo, desconforto, as pessoas, eu perco a minha credibilidade. Mas se eu estivesse no mundo, isso seria tão fácil. Basicamente, essa é a perspectiva que esse povo está tendo. Olha, nós tínhamos direitos e prazeres e alimentos que jamais imaginavam. Mas quando uma pessoa pensa assim, ele não está pensando no custo disso. Quanto que custava o peixe no Egito? Você sabe me dizer? Já se passaram quase 6.000 anos, eu posso dizer precisamente o preço do peixe. Eu te digo precisamente o preço da cebola. Mesmo que passou 6.000 anos, eu posso te contar agora. Sabe qual era o preço? A vida. Sabe qual é o preço de sua falsa liberdade? A vida. Se você quer falar como você quer falar, se você quer vestir do jeito que você quer vestir, se você quer comer e beber, e se você quer conviver, e se você quer se entregar do jeito que você acha que é melhor, assim como eles achavam como peixe, eu te digo, o custo é a vida. Porque você pode estar olhando pelo ponto de vista do paladar, eu estou olhando pelo ponto de vista do custo disso. O povo hebreu não entende de custo, porque a humanidade não entende de graça.
Lembra do que eu disse? As pessoas se lembram do mal que recebe, mas o bem que recebe, não se lembram. Se você for perguntar para você mesmo e nomear, é muito difícil ter pessoas profundamente conectadas com os bens e benefícios que receberam ao longo do tempo. Mas os malefícios estão catalogados. O povo, a humanidade, todas as pessoas têm pleno problema com graça. Graça não é uma relação natural do homem. O homem não se relaciona naturalmente com graça, com algum favor que ele recebe. Assim, Israel também não convivia naturalmente com graça. Ele não tinha uma relação natural com a graça. Mesmo que eles olhavam e cantaram e dançaram depois que o mar se fechou, mas o mar se fechou, a música acabou, e daí por diante vem insatisfação após insatisfação. Talvez um cristão, um dia que recebeu Jesus no seu coração, ele chorou copiosamente, ele glorificou a Deus, ficou satisfeito porque agora não estava mais no mundo. No dia do seu batismo ele não se contentou, ele não se conteve, e ele foi aos prantos porque agora batizou e agora está vivendo uma nova vida. Mas depois que o mar se fechou e a dança acabou, vem a murmuração, porque não consegue lidar com o deserto que a vida carrega. Se perde no deserto que a vida carrega. E talvez um homem, uma mulher, um jovem, alguma pessoa chega a dizer assim: poxa, não está parecendo muito negócio esse negócio de ser crente não. Ou não está parecendo muito negócio esse negócio de sair do Egito não, viu? Porque se eu for pesar na balança, faz muito tempo que eu não como um peixe, não como melão, estou aqui nesse deserto. E aí, pasmem, olha o absurdo, a única coisa que tem para nós é esse maná. A única coisa que sobrou para nós. Talvez você encontre em algum momento a sua vida cristã pensando assim: poxa, não estou achando um grande negócio nisso não. Por quê? Eu não posso fazer as coisas que eu quero, eu não posso viver da maneira que eu desejo viver, e quando eu olho, a única coisa que me resta é Cristo. E é exatamente isso que eles estavam dizendo. Por quê? Porque olha o que diz aqui, capítulo de número 11, verso de número 6. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão o quê? Diante dos nossos... Aí ele faz a descrição. E era o maná como uma semente de coentro, a sua cor como a cor de um bidélio. Espalhava-se o povo, espalhava-se o povo e o colhia, e moinhos o moía, ou na grau os pisava, e em panelas o cozia, e deles faziam o quê? Queimar, aí o que está dizendo? Faziam bolos, e o seu sabor era como o quê? Bom, isso talvez para o nosso paladar está um pouco distante, mas para o paladar de Israel, isso aqui deveria ser uma maravilha. Fresco. É como se você podia pisar ele, preparar ele da maneira que você quisesse, e ele daria esse sabor. Verso 9. Quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu o quê? Chorar o povo pelas suas, cada um à porta da sua tenda. E o que aconteceu? A ira do Senhor grandemente e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então, ele diz: só nos resta esse maná. Só nos resta comer isso aqui. Antes nós tínhamos de tudo. Antes nós tínhamos de tudo. Você quer saber o que você está perdendo? O Egito hoje, você consegue ver imagens dele Full HD,
E você sabe, você consegue olhar as coisas que você está perdendo. Quando você liga, talvez, o seu Instagram, o seu TikTok, o seu YouTube, você vai ver como que é a vida no Egito. Quando você coloca no seu programa de TV favorito, e você vê as linguagens carnais, todo o comportamento, quando você coloca para conviver numa escola, num grupo de trabalho onde você convive e vê que as pessoas não têm alianças e nem compromisso umas com as outras, a forma de viver, a carnalidade que vive, o Egito está pleno e sublime diante dos olhos de toda a igreja. E você vai ver. E você está aí, carregando Bíblia, tendo que orar. Enquanto as pessoas não levam desaforo para casa, olha você tem que ouvir uma ofensa, uma arrogância, e engolir. Enquanto as pessoas estão conseguindo lucro, tirando lucro em cima das outras, olha você não pode fazer isso. Essa era a realidade de Israel. E eles começaram a dizer, poxa, o Egito tinha tudo isso. Sabe o que um chamado desviado mais enxerga quando ele deseja as coisas do mundo? Ele esquece do motivo que fez ele se chegar a Cristo. Ele se esquece o motivo que fez um dia ele orar, Deus me perdoa, eu não mereço tal favor. Ele se esquece do que um dia, vivendo aquela vida, ele falou assim, isso aqui não presta. Isso aqui não presta, mas por que aquele povo enxergava aquilo? Como eu disse, as pessoas não são preparadas para terem guardado em sua memória o tamanho da graça que recebem. Verso de número 6. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão o quê? Aonde? Aí o que é o maná? Vem cá no Evangelho de João para a gente reforçar. Capítulo de número 6. O Senhor Jesus, no capítulo 6 aí, o Senhor Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos peixes, né? E logo depois disso, ele atravessa o mar, na multidão atrás dele, e aquela multidão cercando ele, a multidão começa a perguntar, mestre, quando você chegou aqui, se soubesse que você tinha chegado aqui, a gente tinha reunido mais rápido, e tal, e o Senhor Jesus começa a dizer, olha, vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece. O pão que perece. O povo queria o Egito por causa do peixe. Peixe estraga? Cebola apodrece? Alho murcha? Naturalmente essas coisas não vão perder. O Senhor tinha dado o maná era diário, não era para deixar para outro dia. Por que ele estava fazendo assim? Ele está dizendo, irei providenciar para vocês todos os dias. Todos os dias vocês precisam confiar na minha providência. Assim era feito, com exceção do sábado. Assim era feito, todos os dias o Senhor providenciava. Aí aqui ele começa a falar que eles estavam atrás do pão que perece, o povo começou a ficar irritado, aqueles que receberam bem Jesus começou a questionar, a ficar mais irritado com eles. Aí Jesus vem aqui, verso 29. Jesus respondendo disse, a obra do meu Pai é essa, que creais naquele que me enviou. Disseram, pois, que sinais, pois, faz tu para que o vejamos e creais em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram o quê? Como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Disseram-lhe, pois, Jesus, na verdade te digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão, aquele que vem a mim não terá
e aquele que crê em mim. Ele está dizendo que, olha, vocês serão saciados. Isso aqui foi um grande escândalo para eles. Ele está dizendo assim, olha, os seus antepassados, os seus pais, eles comeram o maná no deserto. Eles disseram, nossos pais comeram o maná no deserto. Jesus está dizendo assim, olha, o maná que Moisés ofereceu para vocês não era o pão que desce do céu. Em que sentido? Aquele não era o pão definitivo, porque o maná acabou. O maná acabou, ele não tinha mais. Você não vê depois na história de Israel, volta e meia, em algum momento do ano, em algum momento do dia, em algum momento da vida deles, voltar a ter esse maná. O maná durou um período. Aquele maná representava a figura de Cristo. Se você pegar a história do povo de Israel sendo tirado do Egito, ele é a transcrição do ideal de Deus para a salvação. O povo hebreu, o povo de Israel no Egito, significa os eleitos de Deus no mundo. Todo o sinal de Deus contra Faraó e contra o Egito são sinais que o Senhor sempre disse que veio sobre a terra. Todos os males que você vê sobre a terra. Quando Deus, através de Moisés, ali Moisés representando a figura de Cristo, tira o povo, a travessia do mar, representa a nossa transformação, sendo transportado do reino das trevas, que é o Egito, para o reino do Filho do seu amor, que agora é viver na dependência de Deus, fora dos muros do Egito. Nós fomos transportados deste mundo. Uma vez nesse deserto chamado Reino de Deus, aonde a nossa única e exclusiva dependência é do Criador, ali nesse deserto é que realmente vai definir aqueles que vão entrar na terra prometida. E o que definiu quem vai entrar na terra prometida é como eles se portaram diante de um deserto. Como que se define os verdadeiros eleitos? É aqueles que se portaram de maneira adequada dentro do deserto. Quem é aqueles que vão para a terra que emana leite e mel, que vão carregar cachos de uvas, onde 2, 3 homens precisam carregar? Quem é que vai avançar as muralhas irresistíveis de Jericó? Quem é que vai entrar para uma terra prometida? É aqueles que desvencilharam todo um deserto em confiança, sem murmuração. Então, quando alguém murmura, olhando para trás, ou achando que poderia estar melhor, ele murmura contra o maná. E quem é o nosso maná? Cristo é o nosso maná. Então, quando nós murmuramos, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, não murmuramos contra a vida, contra o universo, nós murmuramos contra alguém objetivo, uma pessoa específica, que foi lá no Egito buscar um escravo que não merecia ser livre, e o tirou de lá pelo poder de sua mão, atravessou milagrosamente o mar, e o colocou em um local privilegiado. Qual local é esse? É num deserto? É, mas o tempo todo guardado, nutrido e protegido pelo seu Salvador. Porque a questão aqui agora é quem é o seu Senhor. Outrora você tinha um lugar onde você tinha sombra, tinha cama e tinha comida. Quem era o Senhor? Faraó, maligno. Ele escravizava o vosso corpo. Agora onde vocês estão? Um lugar onde é sol durante o dia, frio durante a noite, ermo, um deserto. Qual é a diferença? Que agora quem é o seu Senhor? Quem governa a sua vida nessa trajetória? Em quem você está apegado e em quem está a sua total dependência? Em que você confia, em que você espera? Você não está tido dias bons, agradáveis, fáceis? Saiba de uma coisa, no Egito é pior, no mundo é pior. Paulo vai dizer isso lá em Efésios, melhor dizendo, Efésios, capítulo de número 2, verso de número 11.
Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, éreis o quê? Gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feito pela mão dos homens. Nós, pelos judeus, nós éramos chamados de perdidos. Basicamente isso está dizendo, verso 12, que naquele tempo estavais sem quem? Cristo, separado da comunidade de quem? Estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e que? Sem Deus no mundo. Não se iluda. Estar no Egito é estar sem Deus, estar no mundo. Você pode ter correntinha, você pode ter crucifixo, você pode até ter Bíblia. Se não há obediência, você é um escravo no Egito e morrerá no Egito. E você pode justificar: voltei, bati nas portas de Faraó, voltei. E por que voltou? Ah, não aguentei aquele deserto, não aguentei, tinha que obedecer a Deus, cheio de regras e normas, eu tinha que respeitar o meu próximo, eu não podia fazer nada, e além de tudo, nunca mais comi um peixe, nunca mais comi um melão. Talvez o novo faraó olhava: o que eu faço? E o conselheiro: deixa entrar, vai deixar ele lá de fora? Assim que entra, até que enfim, eu já até sei onde é minha casa, minha cama, nos primeiros passos, correntes nas mãos e nos pés, agora você vai voltar para a sua realidade. Eu fico imaginando um judeu, um israelita, depois de todo o estrago que acontece, ele a nado, o abraço, volta o mar e fala assim: não, quero o Egito. Chega lá cansado, bufando: eu prefiro o Egito. Ele vai ser bem recebido? Entra, abre os portões, deixe que entre. Do lado de dentro nós resolvemos. É por isso que a profunda opressão, quando crentes olham para trás, há uma profunda opressão, porque eles começam a desprezar o maná. Eles sofreram o juízo de Deus porque disseram: olha, a gente só tem esse maná. Quem preparou aquele maná? Quem cultivou aquele maná? Quem mandou aquele maná? O Criador, Deus, fez muita coisa e falou assim: não vou deixar sem comer. Deus deu a eles comida. Vai cá comigo em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 26. Diz assim: porque se pecarmos o quê? Voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais o quê? Mas uma certa expectação horrível de quê? Não foi isso que veio sobre aquele povo que murmuraram contra o maná, achando que peixe do Egito, alho do Egito era melhor? E que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem o quê? Só pela palavra de uma ou duas testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai-vos vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do testemunho com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ele está perguntando: olha, na lei de Moisés, foi pego por duas ou três testemunhas, em alguma ofensa contra o teu próximo, contra a lei de Moisés, ele era morto.
Aí, o autor aos Hebreus lança uma pergunta: o que vocês acham que merece alguém que pisar o filho? Eu quero que você imagine uma cena. Este povo, lá no deserto, e assim, isso aqui não está compensando não. Pô, lá eu tinha peixe, tinha melão, tinha cebola, tinha alho. E agora? Ele olha para o chão, em cima do orvalho. Agora tem isso aqui, ó. E ele pisa com o pé, esfrega, desfazendo. Tem isso aqui. Você consegue imaginar Deus mandar uma comida do céu, aquilo repousar e servir de alimento para eles, e alguém ir lá e pisar e desfazendo? Tem isso aqui agora. O que você acha que uma pessoa mereceria? É esse o paralelo que ele quer nos trazer. A murmuração é uma bandeira para a condenação. A sua vida não está boa, você está passando por dificuldades, presta atenção que eu vou fazer o anúncio da campanha. Está triste? Está sofrendo? Não tem o salário que merece? Não tem a vida que você acha que merece? Não te preocupes. Deus providenciou o Senhor Jesus para salvar a sua alma da ignorância. Não te preocupes. Ele te tirou de um Egito ferrenho para te dar uma coisa que você não merece: salvação. Está cansado, está trabalhando muito, não tem forças mais, o casamento está difícil, o marido é difícil, a esposa é difícil, está difícil criar os filhos, as coisas estão saindo do seu controle, o Brasil está entrando em crise, o que é? Qual que é o grande problema? O que você vai fazer? Verso de número 30 aí, de Hebreus 10, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é o quê? E darei recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará a quem? O seu povo. Ele está dizendo, olha, haverá, irmãos, juízo para aqueles que renunciarem tão grande graça. E como que nós fazemos para lembrar da graça? Porque nós naturalmente só lembramos do mal que recebemos. Não é isso o argumento que eu tenho carregado aqui? Nós lembramos sempre do mal que alguém faz. Aí alguém te faz um bem, mas daqui a pouco se ele te fizer um mal, o bem que ele fez já se foi. Ninguém lembra mais, a pessoa não vai lembrar, porque o mal fere, o mal deixa marcas. E o ser humano, pelo pecado, ele foi programado para condenar. O homem pelo pecado, ele é programado para condenar o outro homem, nunca para acolher. Como é que nós então fazemos para recordar a graça, o favor que Deus nos fez? Agora, diferentemente do povo hebreu que foi tirado do Egito, aquilo foi tudo mão externa. As pragas foram mão externas de Deus, a mão externa de Deus. O mar se abrir foi uma mão externa de Deus. O fogo, a coluna de fogo, a nuvem, tudo que Ele cuidou deles, todo o alimento, a mão externa. Agora a nossa graça é Deus regenerando a nossa consciência, mudando o nosso coração, como a promessa que Ele fez em Ezequiel, vos darei um novo coração. Como recordar da graça? Como agora eu posso memorizar tão grande favor? Paulo chega a dizer que ele carrega nele as marcas de quem? De Cristo. Ele carrega as marcas das ofensas? Não, as marcas. Cristo, com sua graça, deixou profundas marcas no apóstolo. Quais são as marcas que a graça deixou em você? O que é que te traz à memória quando você fala de servir a Deus? O que mais te faz regozijar?
O Filho de Deus, ele veio em carne, morreu por miseráveis pecadores, subiu aos céus e diz: vou levar vocês comigo, vou dar o meu Espírito Santo, ele vai guiar vocês na verdade, ele vai guiar vocês na justiça, eu vou deixar a minha palavra, vocês precisarão cuidar uns dos outros, vocês estarão no deserto, mas eu ainda deixarei entre vocês a minha coluna de fogo que vai iluminar o vosso caminho durante a noite, a minha nuvem estará convosco, a minha vestimenta estará com vocês, e todos os dias darei alimento do céu. Eu desci e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O que mais você precisa? O que mais você almeja? O que você arrogantemente espera além de Cristo? Quais são as manutenções egocêntricas que Ele tem que dar a você para que você possa viver bem na fé? Qual é a suficiência de tão grande obra para que o homem possa se orgulhar e se agradar do Calvário de Deus? O que mais poderia Deus fazer para miseráveis condenados que os pudesse regozijar para sempre? Nada mais é tão profundo e absoluto do que a nossa herança cravada no Calvário e garantida na ressurreição. Um dia, um belo dia, tudo cessará e Ele vai enxugar toda lágrima. Diz as Escrituras que Ele preparará para nós um grande banquete, e não tem a ver com os peixes do Egito, não tem a ver com as comidas do mundo, tem a ver com agora a herança eterna, onde Ele vai nos nutrir para todo sempre. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, tudo acabará. E o que nos resta? Nos apegar, porque ainda que a areia do deserto seja solta, contudo a nossa fé no Salvador é permanente. Ainda que o mundo seja um caos, quente, perverso, contudo Ele tem nos nutrido e cuidado de nós. Fazei tudo sem murmuração. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Congregue sem murmuração, ore sem murmuração, sirva o teu próximo, que às vezes nem recompensa aquilo que você fez, mas sirva a ele sem murmuração. Persevere na doutrina, na comunhão, sem murmuração, sem fazer equivalências. Assim poderia estar melhor, assim poderia... Não, sem isso, porque você estava destinado ao inferno. Era para você estar queimando no fogo do juízo de Deus. E Ele, pela sua graça e muito amor que nos amou, nos resgatou, nos colocou no seio da sua herança. Quer coisa melhor? Isso precisa ser a sua expectativa. Olha, eu digo para você, homem, a sua mulher não será a melhor mulher do mundo. Mulher, o seu marido não será o melhor do mundo. Os seus filhos irão cometer erros. Você vai cometer erros. O mundo será difícil. Você vai ter dificuldades no trabalho, na saúde. A vida será complexa, cheia de adversidades. Mas olhe para a ressurreição como a única esperança e a grande alegria do teu coração. Eu quero outras realizações. Você pode perseguir outras coisas, mas no meio do caminho, saiba de uma coisa: se a estrela de Cristo não estiver apontada no centro da tua testa, pode ter certeza que esse é o norte que você não deveria estar indo. Você pode buscar o que você achar melhor da sua vida profissional, da sua vida intelectual, da sua vida financeira, não interessa. Se nesse caminho Cristo não estiver apontado no centro da tua testa, esse caminho está errado. Mas é por aqui que eu vou conquistar isso. Não interessa, o caminho está errado. Se Cristo estiver à sua direita e sumindo no horizonte, você está tomando um destino equivocado. E não interessa os benefícios que isso te prometa. Tudo que você projetar, desejar na sua mente, no seu coração, entenda que Cristo tem que ser a luz do horizonte, assim como aqueles homens foram no nascimento do Senhor Jesus Cristo, e lá presenteá-lo, e a luz, a estrela, foi o caminho que os destinou até aquele local. Assim Cristo precisa ser a orientação,
a bússola de todas as nossas decisões. Então, se você quer avançar na sua vida profissional, qualquer outro, tem um monte de alvo, profissional, sentimental, sei lá, e um monte de algo que você quiser levar para esses fragmentos da sua vida. Se Cristo não está aqui, vai dar problema. Cristo é nossa esperança. Ele tem nos alimentado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem sustentado as nossas vidas. O seu Espírito Santo tem sido tão amoroso, Ele tem sido tão misericordioso. Ele poderia ter me abandonado inúmeras vezes nesse deserto. Olha, inúmeras vezes eu olhei para os lados e vi o deserto tragando pessoas, e eu olhei para o meu chão, ele estava intacto, e eu não merecia isso, e com isso eu continuava andando no deserto. Eu andava tabernáculo após tabernáculo, arraial após arraial naquele deserto, e eu vendo a ira de Deus sugando a margem do arraial. Eu posso dizer quantas e quantas dezenas ou até centenas de pessoas que nesses poucos 20 anos que eu tenho de fé, eu vi sendo tragados. E não é pessoas que saíram da congregação, pessoas que tiveram a sua vida destruídas, e o Senhor, com sua graça e cuidado, pelo muito amor, me sustentando, e eu olhando e disse: eu não mereço tão grande graça. Eu já vi a terra ruir ao meu redor, e Ele me sustentar. E sabe o que isso quer dizer? Que nesse deserto, a única coisa que eu tenho é Cristo. E a única coisa que você tem. Seu trabalho, uma hora mais cedo, ele não vai dar mais dinheiro, ou eles vão te mandar embora. É o seu negócio. Você está se matando pelo seu negócio? Uma hora o mercado muda, tudo que você está fazendo não vai valer nada. É o seu grande emprego? Um dia que eles encontrar alguém melhor do que você, o RH te chama. É o quê? Qual que é a sua grande vida profissional? Vá. O dia que você não tiver capacidade para atravessar a rua, não adianta nada das coisas que você sabe. Sabe o que isso significa? Que a única coisa que nós temos nesse deserto é o maná. Ele desce todos os dias, ele se torna para nós um grande bolo, como um azeite fresco, todos os dias. E toda fome que nós temos é saciado nele, e não interessa quais qualidades de peixes ou melões que tenham nesse mundo. Todos os dias, quando a fome bate, eu lembro do que o Senhor Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Fique de pé.